Mas me permita voltar, eu te disse, à questão do impacto que a guerra vai gerar. Observa que não existia um organismo capaz de mediar essas disputas, de articular, de arbitrar esses conflitos. Uma das propostas do presidente Wilson era justamente a criação de uma sociedade das nações que pudesse, então, mediar essas disputas e conflitos e evitar enfrentamentos armados. Ela vai ser criada depois da guerra, mas em pouco tempo vai cair em descrédito, porque era disso que eu estava falando para vocês. A Segunda Guerra vai ser a continuação da Primeira. Como ela deixou essas questões pendentes, como nós vamos ver, como esse tratado de paz, de se imposto goela abaixo dos alemães, humilha e gera ressentimentos, como eles nunca se sentiram de fato derrotados. Porque, para eles, bom, foram esses políticos republicanos e socialistas que traíram a Alemanha e aceitaram uma paz humilhante. Olha, o nazismo vai encontrar um terreno extremamente fértil para fazer o seu discurso anticomunista. Sim, por favor, não caia nessa lorota desses insanos que vêm por aí espalhando a aberração de que o nazismo era um regime de esquerda ou coisa parecida, querida, é um regime de extrema-direita, porque está comprometido com a manutenção da estrutura capitalista. O fato de ter um nome lá, nacional socialista, isso não quer dizer nada, querido. O nome de partido não diz muita coisa a respeito de partido. O partido do presidente Collor era Partido da Reconstrução Nacional. O cara estava destruindo o país. O partido, disse, do seu ex-vice-presidente, o partido do movimento democrático, o cara foi um golpe de Estado, ou seja, um golpe, a gente chama hoje de lawfare, ou seja, um golpe institucional, mas eu disse de democrata, parece que ele não tem muito, não. Então é uma democracia muito distorcida essa. Ou seja, quando tem alguém que governa, que contraria nossos interesses, a gente dá um jeito de descartar aquilo que o voto, vamos dizer assim, expressou nas urnas aos milhões. Bom, mas enfim, querido, o prof não quer entrar aqui em posicionamentos políticos, porque isso vai nos desviar bastante. Embora o que está acontecendo agora seja um resultado desse mundo do século XX, de como ele foi se transformando nas suas várias nuances. O impacto a que Hobsbawm se refere, repara, é tão abrangente, está percebendo? Ou seja, vai ser necessário criar agora instituições multilaterais ou supranacionais. A Sociedade das Nações vai fracassar, mas o projeto, a ideia era tão importante que ela vai desembocar na ONU depois da Segunda Guerra Mundial, que mal ou bem vai conseguir realizar parte desse esforço de arbitral, de promover cooperação internacional e assim por diante. Ainda com relação ao impacto, a estrutura da sociedade se modifica, porque os homens, eu te disse, mobilizados em massa, as mulheres foram ocupar espaços no mercado de trabalho que antes não existiam para elas. Elas vão trabalhar nas fábricas, elas vão trabalhar nos escritórios, vão trabalhar no comércio, tirando raros espaços em que as mulheres eram tradicionalmente aceitas, professoras, enfermeiras. De resto, eram muito limitados os espaços de trabalho, especialmente nas atividades produtivas, econômicas diretamente. E é isso que está na origem. Sim, o movimento das sufragetes já vinha ali na virada do século, reivindicando o direito de voto das mulheres. Mas foram os efeitos da guerra que acabaram impondo, vamos dizer assim, essa transformação. Por quê? Porque os nossos antepassados, nossos avós, aliás, nossos não, os nossos avós eram muito carinhosos e cuidadosos, respeitosos com as nossas avós. Vamos dizer assim, as avós de algumas outras pessoas se sentiam muito à vontade para serem violentos e adúlteros com as avós de outras pessoas, porque elas não tinham opção, coitadas. Sem poder se sustentar, que opção tinha uma mulher para romper com uma situação de indignidade ou de violência? O nosso Código Civil, até o início do século XXI, estou falando até agora, até poucos anos atrás, dizia que o homem era chefe da família e a mulher devia obediência ao homem. Cara, eu disse em 2005, quando eu disse que o código é. A essa altura, há décadas, mulheres brasileiras, aliás, em 2005, mais de metade dos lares brasileiros já eram sustentados por mulheres. De modo que, olha, o anacronismo da lei, ou seja, ela estava totalmente defasada da realidade, disso que foi se desenvolvendo no nosso país. No caso da Europa, é esse processo de transformação da estrutura econômica, ou seja, em que a mulher ocupa espaços e podendo se sustentar, tem opções e se transforma, vamos dizer assim, sim, porque agora não dá para dizer, tá, a mulher fica se ocupando do trabalho doméstico, que por sinal é um trabalho produtivo e que nunca é valorizado. Só que agora, eu te disse, não tem como negar a importância econômica dela, porque não tem como dizer que nas fábricas que ela faz, é porque é da natureza da mulher. Sim, pode dizer que ela nasceu para ser mãe, para isso aqui, pode dizer outras coisas que te apetecem dizer.
mas agora ela está lá ocupando os mesmos espaços e mostrando a mesma importância que os homens tinham em todos os espaços de trabalho. Com a vantagem ainda, vamos dizer assim, dos patrões pagarem salários menores explorando elas. Porque a gente sabe que isso acontece ainda hoje, por exemplo, no nosso país, em qualquer lugar do mundo. Ou melhor, em muitos lugares. Então, querido, esse foi um outro impacto que a guerra trouxe. Ela dá início a um processo de emancipação da mulher, que vai redefinindo o lugar da mulher na sociedade, num processo que vai avançando ao longo do século. Verdade que, por exemplo, a questão da pílula anticoncepcional, dos métodos contraceptivos, da revolução sexual lá na década de 60, vai ter também bastante importância nesse processo. Que depois avança, inclusive, com legislação, por exemplo, em vários países, já a essa altura, que legaliza o aborto e o direito da mulher interromper uma gestação não desejada, ou no caso do nosso país, em situações extremas, né? Mas de qualquer jeito se admite essa possibilidade. Mas, enfim, olha o que a guerra está causando. Não é uma mudança, só bom, agora tem um país, né, que predomina, os outros enfraqueceram. Não, cara. Ou seja, o mundo vai mudar radicalmente. O mundo construído pelos homens, assim, vai mudar radicalmente. E a visão que os homens têm deles mesmos, assim, do mundo que eles criaram, também muda radicalmente a partir de tudo isso. É um cortejo de catástrofes, como se diz. Porque, olha só, a Primeira Guerra, já percebemos o horror que ela vai causar. E ela não terminou ainda, ela está terminando. E um flagelo, agora eu disse, né, uma catástrofe natural, mas a gripe espanhola, disse, se espalha pelo mundo, é bom tu ficar atento, porque como a gente tem esse ano, a questão da pandemia aí colocada, né, de maneira bem, também, vamos dizer assim, concreta, né, com a qual nós temos todos que lidar no dia a dia, com as modificações que foi causando o nosso jeito de trabalhar, de produzir, de nos relacionar, a nossa relação com a casa, com tudo, enfim. Mas, repara bem, querido, nós temos, além de episódios como a peste negra, lá na Idade Média, as provas podem fazer referência à gripe espanhola, como já fizeram. Qual é o nosso presidente mesmo que é acometido, ele nem toma posse? É o Epitácio, toma posse em 19, porque tinha sido eleito Rodrigues, né? Rodrigues Alves tinha sido eleito outra vez para a presidência, morre, eu te disse, olha aí, ó, acometido pela gripe espanhola, que também deixa um saldo de milhões de mortos mundo afora. Ok, mas aí a gente está avançando na década de 20, quando parece que o pior ficou para trás, vem a quebra da Bolsa e a Grande Depressão. Regimes totalitários já vinham surgindo nas situações de forte tensão, porque o quadro de crise generalizada que se instala na Europa depois da guerra faz com que a democracia vá desmoronando rapidamente. Na Itália, o fascismo já se firmou. Em 22 tem a marcha sobre Roma. Em 25 já tem uma ditadura que suprimiu toda oposição na Itália, e um regime fascista já monolítico, que não tolera qualquer oposição. E ainda na década de 20, tem um regime ditatorial se instalando em Portugal, Espanha, mas também na Iugoslávia, recém-formada depois da guerra, repara bem, na Polônia, que também surgiu como país depois da guerra, recém-nasceram já são governos ditatoriais, autoritários, rumando para o totalitarismo. E pior, quando vem a quebra da Bolsa, a situação só piora. E aí desmorona de vez. Bom, aí o nazismo tinha fracassado na sua primeira tentativa, lá em 23, no Putsch de Munique, agora se recebe um número razoável de votos, Hitler é nomeado chanceler, e depois vem o processo em que eles tocam fogo no parlamento, suprimem a democracia, sim, é bom a gente lembrar. É um dos resultados da guerra. Da democracia liberal, a ascensão desses regimes totalitários, mas é bom ficar atento para o fato de que eles não chegam ao poder pela força. Eles chegam num processo eleitoral, numa situação caótica, fazendo discursos semelhantes àquele, por exemplo, que a gente tem no nosso país hoje por parte do governante, que incita ódio contra determinados segmentos da população, contra das minorias vulneráveis. Bom, mas enfim, de novo, o prof. não quer te dizer, embora seja quase que inevitável, mas esse discurso, na época, eu disse, e até porque o apelo nacionalista também mascara a luta de classes, que está acirradíssima naquele contexto, desemprego em massa, queridos. Ou seja, a situação, tudo isso é desesperadora, dramática mesmo. Não é por acaso que os alemães, eu disse, abraçaram, né, como uma tábua de salvação as promessas que o nazismo fazia para tirar o país daquela situação caótica. Mas, enfim, quando parecia que tinha passado o horror, eu disse, o horror se manifesta agora com uma brutalidade ainda maior. Porque a Segunda Guerra vai deixar um saldo de quase 60 milhões de mortos e uma destruição material tão gigantesca que até hoje não se conseguiu um consenso com relação aos números que os historiadores, pesquisadores apresentam, porque é uma coisa assim, estupenda. Então, na verdade, a gente tem o quê?
A Primeira Guerra, a gripe espanhola. Temos em seguida, eu disse ali, né, o que se usava uma expressão ali em meados da década de 20, não me lembro bem, mas enfim, era do tipo, né, um recomeço. Mas logo passou a se chamar esse período de a grande ilusão. Por quê? Porque era uma ilusão de que, né, tinha se passado por aquele trauma, por aquele horror, e que agora as coisas assim se resolveriam, se arrumariam, ou que aqueles conflitos teriam encontrado um fim ou uma negociação, nada disso. A situação de tensão vai se acirrando ao longo da década de 30, as rivalidades vão de novo, eu disse, se acentuando, e tudo isso desemboca quando a política agressiva do nazismo leva a uma situação que não tem outra maneira de evitar, a não ser o enfrentamento. Mesmo assim, e aqui, de novo, vou lançar mão de algumas teses do professor Vicentini. Nesse caos e nessa ascensão dos regimes totalitários, a gente precisa lembrar que as elites se mostraram muito simpáticas, foram muito coniventes, ou seja, o nazismo, inclusive, é uma tragédia anunciada, porque em Mein Kampf, Hitler já anuncia todas as barbáries que vai promover depois, de modo que quem disse que foi surpreendido pelo nazismo ou estava muito distraído, ou não queria ver. Porque a questão não é bem assim. Em outras palavras, a conivência das elites e de grandes empresas, não só alemãs, mas que compactuaram com o nazismo. Por quê? Isso vai conduzir, inclusive, essa questão que já apareceu em prova tantas vezes, a chamada política de apaziguamento que a Inglaterra e a França vão adotar nesse período aí, da década de 30, com a desculpa de que tentavam, vamos dizer assim, ou toleravam a agressividade nazista para evitar uma nova guerra, porque realmente a guerra tinha traumatizado todo mundo. Mas muito mais que uma política de apaziguamento, aquilo era uma política de conivência com a ascensão do nazismo, porque a promessa do nazismo não era justamente de exterminar o comunismo da face da terra. Por isso ele contou com a simpatia da elite alemã, contou também, vamos dizer assim, com a ilusão de boa parte dos alemães que confiaram nas promessas de que o nazismo ia acabar com o desemprego, e realizou lá suas façanhas também, diga-se de passagem. Mas que ele ia anular o Tratado de Versalhes, e ele anulou, só que no campo de batalha, às custas de um processo de militarização que desemboca, disse, um conflito, eu disse, de proporções mais graves ainda do que aquele que tinha acontecido em 1914. Mas, enfim, a Segunda Guerra é quase que a continuação assim, da primeira. Só quando chega lá em 45 é que a gente tem essa redefinição se completando, porque aí, de fato, os Estados Unidos emergem de um lado como grande potência capitalista, mas de outro lado a Revolução Russa, que tinha acontecido no período entre guerras, Guerra Civil se completa ali em 21, depois vem os planos quinquenais, né, a época do stalinismo, mas a ideia ao alimentar o nazismo é que o nazismo pudesse sufocar o comunismo em alta na Europa, no período entre guerras, em função da forte tensão econômica e social, da crise econômica e social e da forte polarização política e ideológica, e que ele pudesse destruir a União Soviética, que agora se transformava, repara, Ayrton, numa ameaça vinda de fora do sistema. A primeira ameaça ao sistema capitalista veio de dentro do próprio sistema, ou seja, as potências mais atrasadas desafiaram as potências mais adiantadas, tipo a Alemanha e a Itália enfrentando a Inglaterra e a França. Mas que venceram porque a adesão dos Estados Unidos, como assim, selou o destino do conflito em favor da Entente. Agora, a Segunda Guerra é como se a Alemanha tentasse, tipo, querer uma nova chance, vamos ver se é mesmo. Só que, agora, com um sacrifício caro, a União Soviética teve, diferente, quase 60 milhões de mortos. 30 milhões são russos. Os alemães, quando invadirem a Rússia, adotam uma política de extermínio da população. Foi um custo gigantesco, em termos materiais e em termos humanos, e isso inclui, eu disse, 30 milhões de vidas, no caso da Rússia, e outros 30 milhões, né, pelo mundo afora. Mas foi a esse custo que a barbárie nazista foi derrotada. Só que agora, eu disse, o sistema sofria uma ameaça vinda de fora, ou seja, um país que adotava um modelo alternativo ao capitalismo. Não tão alternativo assim, porque, na verdade, a experiência comunista, vamos dizer assim, na União Soviética foi só um processo de modernização numa via não capitalista. Por quê? Porque não tinha ali como se desenvolver um processo clássico, no sentido de que não existia uma burguesia capaz de fazer isso, não tinha acontecido um processo de acumulação de capitais indispensável para impulsionar a industrialização. Não havia também, assim, uma mão de obra operária disponível, pelo menos não nas condições, assim, que... Então é o Estado russo, agora soviético, melhor dizendo, que vai substituir a burguesia, promovendo o processo de industrialização e modernização. Isso não é estranho para aquelas populações do Oriente, onde o Estado sempre cumpriu um papel importante na estruturação econômica. A gente diz o modo de produção asiático. De modo que nem para os russos, nem para os chineses, o fato do Estado ser o promotor do processo de modernização é algo que entra em conflito com a tradição histórica, assim, e com uma formação
cultural deles. Mas, na ausência de um liberalismo, que é a ideologia que a burguesia, né, usou como sustentáculo para poder afirmar o mundo capitalista e a sua hegemonia, na experiência soviética vai usar o socialismo, é essa ideologia que vai permitir mobilizar milhões, 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 milhões de seres humanos, suas energias, seus sacrifícios de todo tipo, para que aquele país pudesse ultrapassar a situação de atraso e se transformar, como se transformou em um espaço curtíssimo de tempo, numa potência industrial e militar capaz de rivalizar com os Estados Unidos, nesse contexto que se abre após a Segunda Guerra Mundial, e que a gente chama de Guerra Fria. Esse conflito, bastante acirrado nas décadas de 50 e de 60, vai depois amenizar, arrefecer ao longo da década de 70, e a gente entra na chamada coexistência pacífica. Depois, na década de 80, os Estados Unidos, a partir do presidente Reagan, numa ofensiva, né, que coincide com a ofensiva neoliberal, provoca, vamos dizer assim, uma nova corrida armamentista, ou seja, uma nova Guerra Fria, mas nessa altura o modelo planificado, centralizado da União Soviética já tinha esgotado suas possibilidades. Ele foi muito bem sucedido na etapa da industrialização pesada, tanto que em espaço curtíssimo de tempo alcançou potências que já tinham um longo período de industrialização. Mas quando entrou nos desafios da revolução científico-tecnológica, ou seja, a terceira revolução industrial, essa que de certo modo ainda está em marcha nos seus desdobramentos, os microprocessadores, a química fina, a robótica, a engenharia genética. Quando entra nesses setores mais dinâmicos, vamos dizer assim, aquele modelo planificado não conseguiu acompanhar, além, né, enfim, de uma forte resistência autonomista que existia em muitas regiões que nunca se conformaram em se submeter a essa hegemonia russa. É o caso dos países bálticos, onde os movimentos separatistas sempre foram muito fortes e onde começou o processo, inclusive, de desintegração da União Soviética. Mas nos países do leste europeu, onde o comunismo foi implantado pelo avanço das tropas soviéticas no final da guerra, quando na contraofensiva eles vão empurrando a Alemanha de volta até derrotar o nazismo, mas nesses países, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, também foi implantado um modelo socialista sob tutela da União Soviética, por isso que a gente falava de um bloco socialista articulado no Pacto de Varsóvia, que, por sua vez, fazia frente à OTAN, a organização, a aliança militar articulada pelos Estados Unidos com os países da Europa Ocidental. Mas eu acho que agora o prof que estava ali muito centrado nos antecedentes da guerra fez um enorme salto e já foi lá para a desintegração da União Soviética só para voltar ao ponto de partida da nossa conversa. O breve século XX é breve porque suas características se definem especialmente a partir dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e desaparecem, nos seus traços mais significativos, com o fim da Guerra Fria, com o colapso do comunismo, com a desintegração da União Soviética em 1991. Por isso, breve, mas como disse o Ayrton no início da nossa conversa, breve, mas intenso, meu, porque sai da frente, olha só. Só que num rápido, né? Sim, porque quando eu falei da Guerra Fria, meu Deus, quem imaginou que aquilo ali... A Guerra Fria não tem enfrentamento, né, prof? Não, só tem a Guerra do Vietnã, com mais de 3 milhões de mortos. Tem a Guerra da Coreia, antes disso, com outros 3 milhões de mortos. Entre tantos outros conflitos, eu te disse, não, querido, foi um século muito traumático, de custos extraordinários. Não é por acaso que hoje a guerra se faz especialmente com tecnologia. E essa é outra mudança. Se há um século atrás os homens se dispunham a morrer nos campos de batalha por causas como a causa da pátria, hoje provavelmente eles não se disporiam a fazer isso. Porque se acentuou de tal modo, né, certos elementos culturais, como o individualismo, por exemplo, como o imediatismo. Os referenciais de autoridade, né, também foram diluídos, destruídos, de modo que, cara, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que se suicidam em atentados bomba, cara, aquilo é muito deplorável, né? Ou seja, fanatismo e mais. Nada justifica sacrificar a vida de pessoas inocentes para defender qualquer causa, por mais nobre e justa que ela seja. Mas tem alguma coisa que me chama a atenção, como chama, por exemplo, para pensadores como o Zizek, um pensador contemporâneo esloveno, meio popular. Mas ele me chama a atenção para isso, porque ele diz o seguinte, cara, qual de nós, né, dentro dessa cultura aqui, e para Nietzsche já não é exatamente uma cultura, mas uma cultura em decadência, né? Nihilismo, diz ele. Mas o que pergunta o Zizek é o seguinte, qual de nós ainda seria capaz de morrer por alguma causa? Seja lá qual for. Excelente pergunta.
Né? Ou seja, tudo bem, ainda sou capaz de morrer pelo meu filho, ainda sou capaz de morrer pela minha amada, pela minha ente querida, pela minha esposa, ainda sou capaz de morrer, disse, por alguma coisa que tem muito valor para mim, mas seremos capazes de morrer por alguma causa ainda? Ou seja, que homem é esse, né, que hoje em dia é capaz de conviver, vamos dizer assim, com contradições tão gritantes, no sentido de que dizemos que sim, afinal de contas, ainda são os valores cristãos que embasam a nossa civilização. Tu tá brincando? Nós estamos vivendo um processo em que a vida vai sendo desprezada, desse em manifestações cada vez mais. Ou seja, estamos retrocedendo, em muitos aspectos, estamos voltando a uma espécie de barbárie. Mas o fato é que, vamos dizer assim, se alteraram de maneira tão drástica, não só as condições econômicas, as bases tecnológicas, os fundamentos da nossa cultura, da nossa civilização, os papéis e os lugares que se ocupam na sociedade, como se articulam esses papéis, esses lugares. Cara, são mudanças tão que um novo mundo começou a nascer. E o Eric Hobsbawm, ele diz a Era dos Extremos, né? É o título do livro. O Breve Século XX é o subtítulo. A Era dos Extremos. Porque, de fato, extremo no sentido de que o homem nunca chegou, vamos dizer assim, chega agora a essa capacidade, inclusive, de se autodestruir e até de destruir, de certo modo, a vida nesse planeta. Alguém diz, não, mas as baratas sobrevivem a um holocausto nuclear. Tudo bem. Que seja uma civilização de baratas, então, mas não a vida como a gente entende hoje, não é verdade? Perfeito. Meu amigo Ayrton, viajei horrores e eu quero que você sinta bem à vontade. Primeiro, para a gente retomar algum ponto. Segundo, se tu achar que nós nos estendemos, eu sei que vai ficando cansativo, sabe que professor se acostuma a falar e perde noção de tempo. Uma vez me perguntaram, só para voltar ao teu questionamento inicial, prof, como é que eu sei, sabe, né, de alguma maneira, né, mesmo que não tenha feito isso, onde assim, do jeito, né, tão, vamos dizer assim, intencional como tu, aquela tua, eu só fiz, eu te disse aquilo que eu achava, né, enfim, que era necessário para ser coerente, só fiz o que a minha consciência dizia, mas assim como tu me citou esse momento em que se desencadeia em ti o questionamento sobre o sentido da tua vida, o que tu vai fazer com ela, eu, né, nessa trajetória, especialmente por trabalhar com vestibulandos, vivi muitos desses momentos com os alunos, né? Ou seja, é um momento em que eles estão elaborando o projeto de vida deles, estão escolhendo o caminho deles, estão definindo a profissão que eles querem seguir. Então, é um momento muito forte, né, de questionamentos nesse sentido. E de vez em quando, talvez porque aconteceu contigo, tenha acontecido também com algum outro, por algum motivo eles me tomam como referência ou me questionam, ou por ser mais velho, simplesmente, né, do tipo, prof, me diz alguma coisa. E uma pergunta que de vez em quando eu escutava era essa, ainda escuto. Tá, prof, mas como é que eu sei que eu encontrei o meu caminho, que esse é o meu lugar? O que garante, né, como tu descobriu que não era o caminho da magistratura, como eu descobri que não era o caminho da fábrica, da engenharia? Essa criatura quer saber como é que eu descubro, porque eu descubro, né, que eu encontrei que esse é o meu caminho. Digo, querido, olha, não é muito fácil, tem várias maneiras da gente sentir, perceber isso, mas uma que eu acho que é muito comum é a seguinte: se tu olhar no relógio, é porque provavelmente não é o teu lugar. Entendeu? Ou seja, se tu teve que conferir para ver se está terminando, ou se está próximo de terminar, ou só porque eu quero saber que horas são, talvez, eu disse, não seja o teu lugar. Por quê? Porque quando a gente faz aquilo que é a nossa essência, aquilo que nos realiza, que nos apaixona, aquilo em que eu vamos dizer assim, sou porque eu me. Ali, né? Vamos dizer assim, tudo que eu sou, que eu penso, que eu quero, que eu posso, de alguma maneira, se manifesta, seja no meu discurso, seja na minha expressão, seja no esforço que eu faço. Mas, enfim, quando a gente faz algo que. Vamos usar uma palavra que é usada muito comumente. Se tu está fazendo aquilo que é a tua vocação, como alguém disse alguma vez, então tu perde noção do tempo, querido. Ou seja, a não ser que tu discipline muito para isso. Então, por exemplo, né, uma pessoa que atende outras e tem horário lá, o dentista. Bom, então o cara tem que mais ou menos controlar o tempo, porque, sim, se eu me entusiasmar aqui, eu disse com o tratamento que eu estou fazendo contigo, eu te disse, estou lesando uma outra pessoa que está me esperando para ser atendida. Mas tirando essa situação em que a pessoa é obrigada a se disciplinar, vamos dizer assim, para
para controlar, vamos dizer assim, o tempo de trabalho, né? Tarefas, etapas do trabalho dela. Tendo essa situação, a pessoa começa a olhar no relógio porque, de alguma maneira, assim, eu gostaria de estar ali. E, com certeza. quando eu, vou dizer assim, me lembro disso, eu sempre me dou conta, cara, como eu sou abusado. Provavelmente fiz isso com colegas que ficaram me esperando, tocou o sinal e o prof estendeu lá alguns minutos dando aula. Eu aqui aproveito o momento, a situação, para pedir desculpas do fundo do coração. Não, jamais. Jamais. Eu jamais quis desrespeitá-los ou desmerecê-los. É o entusiasmo, sim, daquilo que a gente está fazendo, que vai me tomando, e eu entro numa espécie de transe, querido. Acabo perdendo a noção do tempo, tá bem? Literalmente, professor, literalmente eu fiz uma viagem no tempo agora e voltei para os bancos do cursinho, onde eu olhava a sua aula com grande admiração. E eu acho que o senhor prestou um grande serviço a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, quando o senhor, com um esforço de síntese extremamente rico, o senhor consegue construir uma narrativa sobre todo esse século XX. Então, agora isso facilita muito o nosso trabalho, que é refletir sobre pontos específicos a chamar a atenção para a prova do Enem e mesmo para os próprios vestibulares que os alunos venham aí a prestar. E eu começaria esses pontos costurando aí algumas coisas que tu citas. Uma questão interessante que o Hobsbawm nos provocou, quando ele fala dessa era dos sistemas, como tu bem colocaste, é que este século XX ele é inaugurado com uma grande guerra e que ela tem impactos em todos os aspectos, tanto nos aspectos da tecnologia, quanto nos aspectos bem explorados por ti, os aspectos sociais, da ascensão social da mulher, algo que realmente passa a trazer à tona uma dinâmica social até então inexistente ou resistidamente inexistente, porque é sabido que a história de luta das mulheres, ela advém do próprio século XVIII, como não lembrar da Declaração dos Direitos das Mulheres, ainda nos áureos tempos da Revolução Francesa. Mas é no século XX, é a partir da Primeira Guerra, que essa dinâmica ela se constrói. E um ponto interessante é que essa guerra é tão profunda que a gente percebe que na própria arte e na arquitetura ela terá desdobramentos, o modernismo, né, professor? Nós temos aí a estética sendo desconstituída, ou pelo menos não sendo mais o foco principal da arte ou da arquitetura, mas sim a prática, os tanques, os aviões, inovações tecnológicas que a guerra faria vir à tona e tomar protagonismo. Esse é um aspecto importante. Para quem vai fazer o Enem, o aspecto da cultura, ele está intrinsecamente ligado às reflexões históricas. Porque o Enem me parece ele provoca, naquele que faz a prova, o caráter da reflexão sobre o conteúdo. Então, é o conhecimento, mas não por si só. É o conhecimento com uma finalidade de propor uma reflexão crítica que, numa atitude de entendimento sobre a tua realidade, te projete ao passado, mas para entender as realidades e os conflitos presentes. E, nesse sentido, o modernismo no contexto da primeira década do século XX vai se expressar em correntes como o cubismo, como o abstracionismo ou ainda o surrealismo. E aí tu citaste muito bem ali o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, e a gente fala da ascensão dos regimes totalitários, do nazifascismo. É bom lembrar, para aqueles que nos ouvem, que nós temos um momento que alguns historiadores chamam de preparação para a guerra. Que quando a máquina de guerra nazista vai ser experimentada pela primeira vez naquele laboratório que a gente vai chamar de Guernica, que o cubista Pablo Picasso muito bem expressa. Eu tenho uma relação com essa obra, professor, que é uma relação que vem lá da infância. A minha mãe me levava numa dentista, e essa dentista, que eu tinha pavor, eu acho que como as crianças como um todo têm, só aquele barulhinho já me causava um pânico enorme. Mas eu lembro bem que eu ainda na tenridade, eu olhava aquele quadro, parecia à época gigantesco, né? Do quadro da Guernica, todo preto e branco, e eu perguntava para minha mãe, qual era o sentido daquilo? Porque, afinal de contas, eram pedaços desconexos de coisas, pessoas, animais, estruturas. E, óbvio, minha mãe não tinha um entendimento do contexto histórico daquela obra, só dizia que a arte ela era isso mesmo. Ela era uma coisa que provocava a reflexão, ela era abstrata, por si só. Quando eu chego nos bancos escolares, depois na graduação em História, e vou me debruçar sobre o livro do Hobsbawm, entre outras leituras, a gente vai ver que essa obra ela é o reflexo da destruição conduzida pela máquina de guerra nazista, que se experimentava quanto a Blitzkrieg e suas tecnologias desenvoltas no contexto de dominação em prol da ascensão e da hegemonia do Estado totalitário germânico.
De 1936 a 39, isso já veio na prova do Enem, professor. Isso teve presente na prova do Enem em 2013, quando questionava justamente quem eram as brigadas internacionais e qual era o contexto histórico que elas se encontravam. Então, para quem está nos ouvindo, de 36 a 39, a gente tem uma guerra civil na Espanha. Daí o termo Guerra Civil Espanhola. Essa guerra reflete bem esse quadro de polarização política ideológica, que, por sua vez, é resultado desse quadro de crise econômica e de forte tensão social. Então, de um lado, as elites ali, os setores da classe média também, desempregados, apoiando ali a ascensão do nazifascismo. De outro lado, os setores democráticos, socialistas, comunistas se articulam em frentes democráticas, em frentes populares. O Brasil reflete isso naquele período que antecede o golpe do Estado Novo. De um lado está a ANL, que é uma frente democrática, vamos dizer assim, de centro-esquerda, tem inclusive a adesão dos comunistas. Do outro lado está a AIB, a Ação Integralista Brasileira, congregando os adeptos do fascismo no Brasil. Então, essa tendência à polarização política-ideológica foi muito marcante ali na década de 30, e na Espanha, ela, vamos dizer assim, desemboca num conflito em que, de um lado, a Ayrton está nos lembrando, a Alemanha usa como campo de teste para os seus armamentos, para a Blitzkrieg. Aliás, Ayrton, me permite, consta que o quadro é um painel, né, na verdade, ele é exposto em Paris pouco antes da guerra começar. Ou seja, não me lembro se era 36 ou 38, tem uma grande exposição acontecendo em Paris e o quadro é exposto. Repara que a guerra civil está se desenrolando na Espanha quando a exposição acontece. É 38, porque a guerra já está em marcha. E consta que o embaixador alemão, como a guerra ainda não instalou, o embaixador alemão na França, né, está lá, vai visitar a exposição, passa tudo isso pelo painel e consta que Picasso está, é dia da inauguração. É um cara chamado Abetz, se não me engano, que é uma espécie de chanceler, ou seja, o embaixador da Alemanha na França. O cara está ali, visita a exposição, fica impressionado com um painel, como todo mundo fica, com a pintura, e como o Picasso está ali do lado, ele diz, muito interessante, isso é contado. Inclusive já foi questão de prova, numa prova da Unicamp, eles reproduziram esse diálogo. O cara olha para o Picasso e diz assim, que interessante, a obra sua, e o Picasso teria respondido para ele, não, é obra sua. Ou seja, sim, o painel ele pintou, mas a matança, o horror, ou seja, a atrocidade que está retratada ali, os alemães é que estavam promovendo. Então ele, com aquela ironia, vamos dizer assim, né, do artista, diz, não, vocês é que estão fazendo, na verdade, é que fizeram, né? O serviço que está aí é a atrocidade que vocês estão promovendo lá na Espanha. Isso é interessante porque eles podem nos cobrar. Por exemplo, por que a Alemanha e a Itália interferem no conflito? Na Espanha, diz essa polarização, coloca de um lado uma frente que na França tinha ganho as eleições, inclusive a Frente Popular tinha ganho também as eleições na Espanha. Só que a cúpula militar, os latifundiários, a burguesia, a igreja não se conformam, através desse general chamado Franco, conduzem um golpe que tenta derrubar o governo democraticamente eleito, lasanha. A população não se conforma. E aí o país todo mergulha em guerra, querido. Só que de um lado, o Ayrton diz, está a Alemanha e a Itália também, mandando tropas em grande quantidade, armamentos. De outro lado, vem coisa. Quem é que vai ajudar os republicanos? Quem são as brigadas internacionais que vão te ajudar? São voluntários, são pessoas, eu disse, comuns, sério. Alguns, claro, um outro intelectual, um outro artista, mas pessoas comuns, eu te disse. Ou seja, porque o mundo está tomando consciência naquele momento, boa parte das pessoas tomou consciência naquele momento, que se nada barrasse o nazismo, cara, que aquilo ia desembocar num grande horror, como de fato desembocou, queridos. Lamentavelmente, a vitória de Franco, com o apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista, porque, de novo, a Inglaterra e a França lavaram as mãos com a tal política de apaziguamento e não interferiram no conflito, que, na prática, era, de certo modo, vamos dizer assim, favorecer a vitória de Franco, que tinha apoio da Alemanha e da Itália fascista. E aí eu disse, a Espanha é uma espécie de campo de testes que os alemães... O cara que comandava a aviação alemã, Goering, ele é levado a julgamento, junto com outros líderes nazistas e outros oficiais alemães em Nuremberg, depois da guerra, e ele é questionado a respeito desse episódio. Perguntam para ele, porque eles tinham bombardeado a aldeia, não tinha alvo militar ali nenhum, não tinha fábrica, não tinha quartel, não tinha nada, eles ainda bombardeiam a aldeia, bombardeiam
bombardeiam a praça na hora da feira, quer dizer, a intenção era essa mesmo, era do tipo medir, testar, vamos ver, né, quantos mata, quanta gente, vamos ver, né, se o piloto consegue manobrar adequadamente, coisas do gênero. Aí o cara foi levado para o seu julgamento, e durante o julgamento esse episódio disso foi colocado. Que estavam na época fazendo o interrogatório dele, perguntaram que motivação, que fator tinha levado eles a fazer aquilo. E ele, assim, com uma frieza espantosa, típica desses. Ele disse assim: por que a gente bombardeou aquela? Porque a gente tinha que bombardear outra. A gente escolheu aquela, podia ter escolhido a outra do lado, a outra que ficava a 10 quilômetros, tanto faz, ou seja, isso aqui é o. Desde o início da minha conversa com o Ayrton, eu estou especialmente voltado para essa questão. Cara, o valor da vida é uma coisa que não se pode calcular. O que a gente pode ver e avaliar é a atitude de comprometimento ou de descaso, de descuido com relação à vida. Isso a gente pode julgar. Agora, a diferença entre mataram 10, mataram 5 de vez em quando, vem o seguinte argumento: não, é propaganda sionista, não foram 6 milhões de judeus, isso é propaganda, porque, na verdade, os nazistas só mataram 1 milhão, quer dizer, tudo aquilo é exagero. Cara, tu acha que isso faz alguma diferença na monstruosidade que foi criar uma indústria de extermínio de seres humanos racionalmente organizada, de modo a ter, assim, o máximo de eficiência, matar o máximo de seres humanos, isso, basicamente, mulher, criança, com o menor custo possível? Auschwitz vai ser, durante muito tempo, para os pensadores, eu disse, um marco. Cara, o que é isso aqui? Olha onde é que desembocou a ilusão, né, de que o homem, ser consciente, capaz de decidir sobre o seu destino, está a caminho de uma felicidade. Como assim? Olha só. O horror, querido. Aliás, alguém já disse que não dá para dizer o que é. Por quê? Porque aqueles que viram a cara do monstro ou não voltaram, ou voltaram mudos. Ou seja, cara, não tem, né? Ou seja, é chocante. Nosso século, o século passado, digo nosso século porque eu sou um homem do século XX. A questão de que ali se colocou basicamente essa questão, onde assim, né, porque os valores da nossa civilização, eles falam disso, né, a vida. E eu não estou falando só do cristianismo, estou falando, por exemplo, John Locke, os direitos naturais, o direito à vida, a liberdade. Mas olha, o descaso, o descuido, o desperdício da vida. Aliás, quem usa essa expressão é o Bauman. O desperdício da vida, queridos. A liquidez das relações. E agora me desculpe novamente, porque eu sei que a gente tem que ser cuidadoso, o programa tem que respeitar posicionamentos políticos das pessoas, partidários, etc, etc. Mas eu estou fazendo referência a isso porque nós temos, de novo, uma situação em que, no discurso do poder, a vida, sim, em vários episódios, nosso presidente declarou coisas do tipo, bom, alguém vai morrer, né? Bom, como assim? Tudo que puder ser feito, tudo que está ao nosso alcance para preservar a vida, que seja uma vida. Por isso, às vezes, você nunca pensou sobre isso, querido? Cara, de repente lá, não, se descobriu que o sujeito está náufrago lá no meio do oceano. E manda uma corveta, manda um avião, não sei mais. Imagina um monte de dinheiro gastando para salvar a vida de uma pessoa. Por quê? Porque a vida humana não tem valor. Se num determinado momento as pessoas, tomando conhecimento de que aquele indivíduo está lá, precisando de ajuda, entrassem numa espécie de consenso, dissesse assim, cara, é só uma vida, não vamos gastar tanto para... Ali nós estaríamos marcando exatamente o momento em que nós, exatamente, deixamos de ser humanos, deixamos de ser uma civilização. Só isso.